Olá, eu sou a Fernanda e vou apresentar meu trabalho sobre a prevalência de infecção pelo coronavírus 2019, o SARS-CoV-2 em crianças. Meu orientador foi o Marco Aurélio Safad. Em março de 2020, a OMS declarou a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que leva à doença Covid-19. 3 manifestações clínicas foram observadas: infecções assintomáticas, quadros leves de infecção de vias aéreas superiores, até casos graves com insuficiência respiratória que poderiam levar a óbito. No início da doença, os sinais e sintomas incluem febre, tosse, mialgia, fadiga, entre outros. Em relação ao curso da doença, observa-se que na segunda semana há um risco maior de piora clínica. Embora na população pediátrica geralmente se concentre grande parte dos casos de infecções respiratórias virais, no caso da Covid, há uma pequena proporção de casos sintomáticos em lactentes, crianças e adolescentes. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a prevalência de infecção pelo SARS-CoV-2 em crianças sintomáticas ou assintomáticas e determinar o espectro de sintomas dessa doença nessas crianças. Os dados foram coletados de março a setembro de 2020. Nós seguimos os preceitos éticos, aplicamos o termo de consentimento com os responsáveis, o termo de assentimento com as crianças, incluímos pacientes de 0 a 18 anos que coletaram o exame de PCR da nasofaringe e da orofaringe, tanto assintomáticos quanto sintomáticos. Com aqueles pacientes que positivaram, nós realizamos um questionário inicial sobre o quadro apresentado e um quadro de acompanhamento sintomático pelos 14 dias que sucederam o teste, isso por meio de prontuários daqueles pacientes que internaram ou por meio de telefonemas. Foram calculadas as frequências dos sinais e sintomas observados e a média em dias de duração. Nós também analisamos aspectos demográficos dessa amostra infectada. Incluímos 310 indivíduos na nossa pesquisa. Desse total, apenas 9% apresentou um resultado positivo para o SARS-CoV-2 no PCR. E dos pacientes que tinham um quadro respiratório, seja a infecção de vias aéreas superiores ou síndrome respiratória aguda grave, apenas 12,6% foi diagnosticado com Covid. Nessa tabela, nós podemos observar algumas características demográficas dessa amostra positiva de 28 pacientes. Há um número discretamente maior de pessoas do sexo feminino. Não há uma diferença tão importante quanto a etnia, quanto a faixa etária, mas uma coisa que nos chama a atenção é a presença de sintomas no momento do diagnóstico e um contato prévio com indivíduos sintomáticos. Isso aconteceu com a maioria das crianças. Nesse gráfico, nós podemos ver a prevalência dos sinais e sintomas, sendo então a febre o principal deles, estando presente na maioria das crianças. Isso foi seguido de obstrução nasal e cefaleia, depois coriza, diarreia, tosse, anosmia, mialgia, dor de garganta, vômitos e artralgia. Nesse gráfico nós vemos a média de duração desses sinais e sintomas, sendo o mais duradouro deles a coriza, seguida de cefaleia, depois diarreia, tosse, anosmia, depois obstrução nasal, dor de garganta, febre, mialgia, vômitos e por fim artralgia. Como conclusão, a maioria dos pacientes com Covid dessa amostra não teve um quadro muito severo. Apenas 2 deles tiveram que ficar internados por conta dessa doença. Outros que chegaram a ficar internados foi por conta de uma doença de base ou qualquer outro motivo. Considerando a amostra desse estudo, a prevalência de contaminação na população pediátrica pode ser considerada baixa, quando comparada com outras populações, já que apenas 9% do total e 12,6% dos sintomáticos foram confirmados como contaminados. Não houve uma diferença significativa entre etnias ou faixas etárias, e a maioria deles apresentava algum sintoma no momento da coleta das secreções. A maioria também havia tido contato prévio com outro indivíduo sintomático, normalmente algum familiar. Assim como em outros trabalhos, o sintoma mais comum foi a febre, seguida de obstrução nasal e de cefaleia. Obrigada!